Queridos, eu gostaria que compartilhar com os irmãos nesse momento. Eu queria pensar com vocês sobre como nós podemos transformar a nossa guerra em bênção. Como que é possível o ser humano transformar a guerra em bênção? Será que é possível você transformar a sua guerra em bênção? Talvez você esteja pensando, calculando a possibilidade de uma transformação de uma guerra em bênção. Todos nós vivemos uma guerra. Todo ser humano adquire o entendimento, o crescimento, seja lá qual for, a começar pelo crescimento espiritual, mediante uma guerra. A guerra serve para enobrecimento do caráter do ser humano. Então gostaria de compartilhar com vocês o livro 2 de Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, é o livro que nós estaremos lendo nesse momento. Diz o texto a partir do verso 1, estou vendo algumas folhas circulando ainda, então isso quer dizer que alguns estão procurando, é que a guerra é constante, né? Versículo 1 diz o seguinte: E depois disto, vieram os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele dos meunitas, contra Josafá, a guerra. E vieram mensageiros e disseram a Josafá: Vem sobre ti grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então temeu-se e pôs-se Josafá a buscar Deus, e convocou para um jejum em Judá. E se reuniu todo Judá para pedir proteção de Deus. Também de toda a cidade de Judá vieram rogar a Deus. Agora vamos ao verso 10. Agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os dos montes de Seir, por cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando saíam da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os exterminaram. Eis que eles estão prontos, grave bem isso, eles estão prontos, para virem sobre nós, para nos expulsar da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás, pois não há entre nós força diante dessa grande quantidade de povo que vem sobre nós, e nós não sabemos o que fazer, porém, sobre ti estão os nossos olhos. Deus abençoe a sua palavra. Querido, Josafá, é interessante que esse rei Josafá, às vezes eu ficava me perguntando por que Josafá, vem os filhos de Amon de Moabe, e diz o texto que ele temeu o Senhor e pôs-se a buscar ao Senhor. Nós temos que entender o contexto desse rei. É comum entre nós, seres humanos, buscar ao Senhor quando nós estamos bons, quando está tudo bem, não é verdade? É comum buscar ao Senhor quando está tudo bem. E aí, fazendo uma releitura desse texto, pude observar que o rei Josafá, ele fizera uma aliança com o rei pagão. Se você voltar ao contexto, ao capítulo 18 desse mesmo livro, de 2 Crônicas, perceberá que esse rei, Josafá, tinha feito uma aliança com um rei pagão, rei de Israel, chamado Acabe. Capítulo 18 diz o seguinte, a partir do verso 1, é o contexto de todo esse texto que já lemos até então. Diz o texto: E tinha Josafá riqueza e honra em abundância, e se aliançou com Acabe, e se aparentou com Acabe. O texto também vai ser reportado lá no livro 1 de Reis, eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Nós vamos fazer uma observação interessante, capítulo 22 do primeiro livro de Reis, a partir do verso 1, diz o seguinte: Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, desceu Josafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabe vós que vês? Vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos, sem a tomar a mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, meu povo como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. E aí nós ficamos perguntando o que faz um homem, o que faz um rei de Judá, um rei que conseguiu, tinha riqueza, tinha honra, tinha glória, fazer uma aliança com o rei pagão.
E agora ele está entre a cruz e a espada. Ele sabe de uma notícia, os mensageiros vieram, olha, Josafá, vem contra ti 3 grupos de pessoas, os meunitas, os moabitas e os amonitas. 3 grupos de pessoas que viriam contra Josafá, e ele diz o texto que ele se pôs a, faz jejum em Judá, conclama o povo a jejuar. Agora eu fico pensando, o que faz um homem? Será que esse temor em buscar ao Senhor foi um temor genuíno do coração de Josafá? Ou foi uma fuga? Ou foi uma fuga de um rei que outrora, por medo da aliança que fizera com Acabe, temeu ao Senhor? Na hora do vamos ver, ele vai e corre. Nós precisamos estudar um pouco esse texto. O fato é que Josafá, ele tinha uma intimidade com o Senhor, ganhou guerras, era um rei vitorioso. Só que ele se tornou muito popular. Esse é um grande defeito dos líderes, se tornarem populares e na popularidade se arrebentarem. Josafá se arrebentou na sua popularidade. Fizeram aliança com o rei Acabe, um dos piores reis que até então o povo de Israel teve. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa temática, transformando a guerra em bênção. Como que eu posso transformar a guerra em bênção? Queridos, é interessante que o texto todo esse texto aqui vai se reportar em um grande conflito de 3 nações contra uma nação. Agora quero trazer algo à memória aqui nesta noite, que todo esse conflito, Josafá, ele não será o grande vitorioso dessa guerra. Josafá apenas vai ser o ícone, porque ele era um rei, era um comandante de guerra, ele vai apenas orientar, mas Deus vai se levantar e vai usar um profeta no meio da congregação para direcionar o que vai fazer. Sabe por quê? Josafá já não era mais digno dessa vitória. Josafá apenas vai ser o ícone de abertura, de orientação ao grupo que iria vencer. Todo esse capítulo 20, nós vamos perceber que o povo, ele leva ao jejum, ele orienta o povo, até aí tudo bem, só que Deus vai levantar um profeta dentro do meio da congregação, este homem chamado Jadiel, filho de Zacarias, e ele vai levantar e vai profetizar. E depois ele vai dirigir e mandar cantores para começarem a louvar ao Senhor. Se você perceber, depois que acontece, eu estou dando uma introdução para vocês de todo o contexto anterior e posterior, depois que Josafá vence essa batalha, não ele, os levitas, Josafá apenas foi o ícone de abertura. Depois que vence, sabe o que acontece com esse mesmo rei? Acompanhe comigo, no final do verso 35 do próprio capítulo 20. O que faz um homem? É o questionamento meu. No mesmo capítulo 20, a partir do verso 35, a partir do verso 31, vamos retornar um pouco e vamos entender um pouco sobre isso. Diz o seguinte: e reinou Josafá sobre Judá, quando tinha 35 anos e começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zuba, filha de Sile, e andou no caminho de seu pai Asa, e não se desviou dele, fez o que era correto aos olhos de Deus, somente dos altos não se desviou, pois ainda o povo não tinha preparado seu coração para o Senhor, Deus de seus pais. E o resto dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão eles escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que registrou no livro dos reis de Israel. Depois disso, olha só, presta atenção comigo, depois disso, se juntou Josafá, rei de Judá, com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Um homem, é o questionamento meu nessa leitura e nessa releitura. Um homem que anteriormente fez uma aliança com Acabe, vence uma batalha, agora volta a fazer aliança com um homem pagão. É por isso o meu questionamento: será que esse temor, quando ele diz o texto que ele temeu, será que esse temor foi uma fuga de Deus fulminá-lo naquele instante? Mas sabe que tudo isso, porque tudo isso aconteceu, nós vamos aprender agora no texto porque tudo isso aconteceu. Eu quero compartilhar com vocês 3 elementos ou 3 verdades sobre esse texto aqui. Como você transformar, como eu e você transformarmos a guerra em bênção. Todos nós precisamos ou precisaremos um dia transformar a guerra em bênção. Não é verdade?
todos nós passamos, estamos ou estaremos em um conflito ou uma guerra das nossas vidas. Nós precisamos urgentemente transformar essa guerra em bênção. É possível, pastor? É possível transformar. Vamos aprender agora, através desse capítulo 20 do 2 Crônicas. Primeira verdade sobre esse texto: não se intimide pela multidão que quer lhe atacar. Não, jamais, em hipótese alguma, não se intimide pela multidão que vem lhe atacar. Diz o texto no verso 2 e verso 3 que era uma grande multidão. Meu querido, diz lá, então, aí, o que é que acontece com Josafá? Ele temeu-se. Eram os filhos de Amon, eram os filhos de Moabe, eram os próprios meunitas que vieram contra. Josafá vai, teme ao Senhor, diz o texto, temeu-se, pôs Josafá a buscar, e nesse buscar ele incluiu a oração, o jejum, a busca do Senhor. Ele começou a buscar o Senhor de uma forma, ele começou a declarar uma oração de louvor a Deus, começou a rememorar o livro de Salmos, muitos trechos dos Salmos, Josafá, e começou a tocar o coração de Deus. Ele começou a declarar, a partir do verso 6, ele começou a rememorar muitos livros de louvores, por exemplo, o livro de Salmos, e a partir do verso 6 ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há força e poder, e não há contra ti quem possa resistir. Primeira coisa que Josafá entende, ele reconhece que o domínio é de Deus. Quando você está numa batalha, primeira coisa que você deve reconhecer: o inimigo não pode fazer nada comigo, porque o domínio é de Deus. Quando eu reconheço isso, eu mostro e demonstro para Satanás que o domínio sempre foi de Deus. Primeira utilidade. Segunda, nada pode resisti-lo. O domínio é de Deus e nada pode resisti-lo. Amém? Então, querido, quando nós temos essa convicção, eu tenho essa mentalidade, que eu jamais posso me intimidar diante da multidão que quer me atacar. Porque, vez por outra, nós queremos fugir da multidão. Multidão quero colocar como sinônimo de problemas. Nós queremos fugir dos problemas. São tantas afrontas. Mas a primeira coisa, ele buscou o Senhor diante dos problemas. Busca o Senhor, querido. Busca o Senhor. Proclame o jejum. Ore. Entenda, o domínio é de Deus. Entenda, ninguém pode resistir àquele que te fez. Deus. Ninguém pode resistir. O domínio é dele. E ele começa a falar: não há contra ti quem possa resistir. Ele chega a essa adoração em Deus. Ele vai voltar um pouco ao passado, aos primórdios. Ele vai dizer lá na época dos hebreus, dizendo: não foste tu, nosso Deus, que lançaste fora os que habitavam nesta terra, diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, eternamente? Ele vai dizer, em outras palavras: Senhor, foi o Senhor que abençoaste Abraão, prometeste e cumpriu a promessa. Cumpre em mim a tua promessa agora. Eu sou descendente de Abraão. Ele está dizendo, em outras palavras: Senhor, existe uma promessa, o Senhor cumpriu a promessa, agora cumpre em mim a tua promessa, Senhor. Tem muitas pessoas que estão aqui sendo abençoadas, sabe por quê? Porque tem toda uma ascendência lá atrás. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, mas eu vou repetir em outras palavras. Tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas hoje, porque a ascendência recebeu uma promessa de Deus. Entendem? Eu estou sendo abençoado hoje, porque meus pais receberam promessa de Deus. Está se cumprindo em mim e vai se cumprir no meu filho. Entenda bem isso. E todo princípio de promessa está e é decorrente da honra aos pais. Por isso que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Então Josafá vai rememorar: lembra do meu passado, dos meus patriarcas, Abraão, que tu prometeste e cumpriste. E aí nós entendemos nessa dimensão, que jamais devemos nos intimidar diante da multidão que quer nos atacar. Eu não sei qual é a multidão que está te atacando nesta noite.
Só te peço uma coisa, comece a declarar a Deus as promessas que Ele já declarou sobre a tua vida. Comece, entenda uma coisa, o domínio é dele. Nada pode resisti-lo. Nada, ninguém pode resistir. Segunda verdade desse texto: esteja pronto para a guerra, pois os inimigos já estão prontos. Esteja pronto para a guerra. Sabe por quê? Porque eles já estão prontos. Os inimigos sempre estarão prontos para a guerra. Então esteja pronto. Acompanhe comigo o verso 11, que diz: eis que eles estão prontos para virem sobre nós, para nos expulsar da tua herança que nos fizeste herdar. Os inimigos sempre estão prontos. Satanás nunca brincou de ser Satanás. Ele está pronto. Por isso, o inimigo está pronto para nos expulsar da nossa herança. Uma das artimanhas de Satanás, ou uma das insídias dele, é nos expulsar da herança que Deus preparou para nós. Como ele nos expulsa da nossa herança? Como ele faz com que eu me desvie da promessa de Deus? Me levando para os atalhos da vida. Satanás sempre leva isso nas suas insídias, nas suas artimanhas, levando o ser humano para desviar do propósito de Deus através dos atalhos. Todo caminho chega a Jesus, ou todo caminho chega a Deus. São os atalhos da vida. Não, é só por um caminho que chegamos a Deus, é o próprio Jesus Cristo. Então, às vezes, nós estamos na guerra, mas nós estamos na guerra às vezes pelos atalhos que nós escolhemos. Quantas pessoas estão nos atalhos, e se estão nos atalhos, vão acabar entrando no labirinto sem saída. Sabe por quê? Porque escolheram seguir os atalhos. Jesus Cristo não vem como um atalho da vida, Jesus Cristo vem como caminho, a direção, aquilo que é reto, aquilo que tem uma finalidade, aquilo que a partir do caminho chegará à vida. Essa é a direção. E às vezes, querido, diante de uma guerra, muitas das vezes, nós encontramos sem força, é verdade ou não é? Às vezes, dependendo da guerra, nós estamos sem força, querido. Josafá passou por isso. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 12. Ó nosso Deus, não o julgarás, pois não há entre nós força. Diante de um conflito, é comum as forças decaírem. Diante de uma batalha, seja lá qual for, às vezes nós estamos sem força. Às vezes nós estamos que nem Josafá, sem saber o que fazer. Para onde eu vou, Senhor? Eu não sei o que fazer. Josafá estava num grande conflito. Às vezes nós estamos nesse grande conflito da vida. E esse conflito da vida era: eu não tenho força e não sei o que fazer. O que faço agora? E às vezes, querido, nós estamos iguaizinho a esse rei. Todos nós um dia ficamos sem forças e por algum momento sem saber o que fazer. Todos nós um dia passamos, é verdade ou não é? Houve aquele momento que você: o que eu vou fazer agora depois disso? O que eu vou fazer? Mas nós temos uma orientação bíblica aqui, que os nossos olhos devem estar atentos, fixos, fitados sempre em Deus. Diz o texto: sobre ti estão os nossos olhos. Verso 12. Sobre ti estão os nossos olhos. Quando o rei Josafá, querido, eu frisei isso, eu disse isso no início. Quando o rei Josafá diz: sobre ti estão os nossos olhos, ele está rememorando o livro dos Terrilim. Terrilim no hebraico significa louvores. É o livro de Salmos. Ele está rememorando o salmo que nós conhecemos. É um salmo belo. Ele está rememorando quando diz: sobre ti estão nossos olhos. Ele está dizendo: eleva meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Ele está lembrando do Salmo 121, que era cantado da casa de um judeu até Jerusalém, cantando, chamado o Shi-Maalot, que eram os cânticos de elevações, que eram os cânticos dos degraus, que eles iam cantando e perguntando:
Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro, em forma de coral. O outro grupo dizia: meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. E o outro grupo bem alto dizia: não permitirá que teu pé vacile, até que guarda não cochilará. Era a forma de coral, eles iam marchando até Jerusalém. E era uma forma de como se fosse uma orquestra, esses cânticos de degraus. E um grupo perguntava e dizia: eis que não cochilará, nem dormirá aquele que guarda Israel. E o outro respondia: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. E o outro dizia: o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. E o outro mais alto dizia: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. E o outro dizia, para finalizar, todos juntos diziam: o Senhor guardará a tua saída e tua entrada, desde agora e para todo sempre. Aleluia, glória a teu nome. Querido rei Josafá, quando ele começa a rememorar o Salmo 121, ele começa a ser impactado pela presença de Deus. Mas sobre Josafá tem uma essência: a graça de Deus. Porque senão Josafá seria fulminado por todo o contexto que ele fez. A graça de Deus suplanta tudo. Josafá só viveu por causa da graça de Deus. Senão ele tinha sido fulminado. Então, os nossos olhos, como nós vamos transformar a guerra em bênção? Fitando os olhos em Deus. De onde vem o socorro? E nós entendemos essa direção. E há uma terceira e última verdade: é que a guerra não é sua. A guerra nunca será sua. Nunca será sua. Não pense em entrar na guerra. Você não foi chamado, porque a guerra é dele. Versículo 15. Lá o texto diz, do versículo 15, diz o seguinte: e disse Jaziel: ouvi todos de Judá, e os que habitam em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz Deus a vós: não tenhas medo, nem vos assusteis diante dessa grande multidão, pois não é vossa guerra, e sim de Deus. A guerra não é sua, meu querido. O problema do ser humano é pensar que a guerra é dele. Por quê? Porque não reconhece que o domínio é de Deus. Não reconhece que Deus, ninguém pode dominar sobre Deus. Ninguém pode substituir Deus. Ele é Deus. As pessoas querem combater uma guerra, por quê? Porque pensando que é dela, mas por quê? Porque não conseguem fitar os olhos em Deus. E esse cântico era maravilhoso, o Salmo 121. E era literalmente um grupo de um lado e um grupo do outro. Quando não em fileiras. O primeiro dizia o primeiro verso, o segundo ia falando, até chegar no último verso. E no último verso não apenas um falava, era um grupo. O guarda de Israel guardará a tua entrada e a tua saída. Era lindo isso. E eu fico pensando sobre algo que Deus orientou para esta direção, para esse texto aqui. Ele disse para o povo, através do profeta: só me louve. Diante da guerra, louve o Senhor. Deus só quer que você louve, querido. Só quer que você louve. Diz o verso 21. Diz: e aconselhando o povo, estabeleceu cantores para Deus, para o louvarem por causa do esplendor da sua Kodesh, santidade. Saindo diante dos melhores do exército, dizendo: louvai a Deus, pois para sempre é sua misericórdia. Quando existe a direção do profeta, Josafá diz, ele entende a visão, ele entende a missão de Deus. Louve ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Mais uma vez, Josafá rememora um outro salmo. Rememora um outro salmo do livro de Terrilim, que eu gostaria de ler com vocês, esse salmo que ele está rememorando. E esse salmo é fabuloso. Esse salmo que ele está rememorando é um salmo que nos rememora a graça de Deus, nos rememora a toda uma dependência de Deus. O salmo que ele diz:
se expressa, ele está rememorando o hino de gratidão de um levita, que é o Salmo 136. Ele está rememorando um hino que era cantado diante dos levitas dentro da congregação. E diz o Salmo, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque sua benignidade dura para sempre. O único que faz grandes prodígios, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque sua benignidade dura para sempre. O sol para dominar durante o dia, porque sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para dominarem durante a noite, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito em seus primogênitos, porque sua benignidade dura para sempre. E retirou Israel do meio deles, porque sua benignidade dura para sempre. Como um forte com o braço estendido, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque sua benignidade dura para sempre. E fez Israel através dele, porque sua benignidade dura para sempre. Mas arrebatou a Faraó com seu exército mar vermelho, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que castigou grandes reis, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque sua benignidade dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque sua benignidade dura para sempre. A Og, rei de Bassã, porque sua benignidade dura para sempre. Entregou a terra deles como uma herança, porque sua benignidade dura para sempre. E herança para Israel, seu servo, porque sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque sua benignidade dura para sempre. E nos livrou de nossos inimigos, porque sua benignidade dura para sempre. Ele dá alimento a todas as criaturas, porque sua benignidade dura para sempre. Dai graças a Deus dos céus, porque sua benignidade dura para sempre. Louvado ao Senhor, louvado ao Senhor. Ah, querido, esse rei Josafá, ele entende a rememoração do livro de Terrilim. Então, diante de uma batalha, louve ao Senhor. E ele se expressava, a expressão interessante que diz: Rodu la Adonai ki leolam hasdu. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Rodu la Adonai ki leolam hasdu. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Diante de uma guerra, como transformar a guerra em bênção? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Outra. E Deus, quando você começar a louvar, Deus vai fazer duas coisas. Quando você começar a louvar, Deus vai confundir os seus inimigos. Deus vai começar a confundir os seus inimigos. Não sei se você entendeu, meus irmãos. Eu não sei qual é o seu problema, a sua guerra. Mas Deus está nos ensinando nesta noite. Quando eu começar a louvar, Ele mesmo vai confundir os meus inimigos. Isso está no texto. Versículo 22 diz o seguinte. Lá no mesmo livro que nós começamos. Diz lá o verso 22. E no momento em que começaram a cantar com júbilo, aquela música. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar com júbilo e louvores, pôs Deus emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir, que vieram contra Judá, e os desbarataram. Ah, querido, a guerra é de Deus, não é nossa. Tem noção? E todo o texto vai seguir que eles vão se gladiar contra eles mesmos. Os filhos de Amon e de Moabe vão contra os filhos de Seir, vão se matarem uns aos outros. Quando Josafá vai olhar, todos estão mortos. Deus confundiu. Deus vai confundir também os teus inimigos. Deus vai sempre confundir os nossos inimigos. Ele mesmo faz questão de exterminar os inimigos. Deus não tem inimigos.
Nós que temos inimigos. E sabe por que Deus faz questão de desbaratar os nossos inimigos? Porque nós somos a menina dos olhos dele. Faz questão ele. Ele, como um leão, bramando, ninguém pode tocar na menina dos meus olhos. Mas a guerra não é sua. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Não atrapalhe Deus. Afinal de contas, ninguém pode atrapalhar Deus. Mas deixa Ele ser Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus lhe chamou para o vale da bênção. Deus lhe chamou, querido, para o vale da bênção. Deus nesta noite, Ele quer trocar o teu vale. Um vale de guerras, de morte. Um vale de pessoas que brigam entre eles. O exército mais ferido, já disse o pastor Josué Gonçalves, é o exército cristão. Não vamos nos matar entre nós. Não vamos nos assassinar. Deus fez o ser humano com personalidades diferentes. Meu querido, Deus lhe chamou para o vale da bênção. Amém? Vocês querem estar no vale da bênção? Vamos transformar a nossa guerra em bênção nesta noite. Chegou o momento de Deus nos ajudar a transformar a nossa guerra em bênção. Acompanhe comigo o verso 26. E diz o texto: e no quarto dia, olha só, 3 anos, 3 dias de confronto, 3 dias de busca ao Senhor. Mas no quarto dia, diz o texto, se juntaram no vale de Beraca, onde louvaram a Deus. Sabe qual é a música que eles louvaram a Deus? Porque a sua benignidade dura para sempre. Na guerra ou na bênção, louve ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Ele estava em guerra. Deus instrui o profeta a falar com Josafá. Josafá instrui aquele grupo. Faça uma coisa só. Rodu la Adonai ki leolam hasdo, porque sua benignidade dura para sempre. Eles estão no vale. Eles louvam tanto que aquele local de adoração passa a ter um nome, o Vale da Bênção. A palavra brahá no hebraico, embora no português está beraca, porque o tradutor ele não fez uma boa transliteração, mas a palavra certa é berahá. Como ele talvez o tradutor não teve uma afinidade com o idioma, ele botou beraca. Mas o nome certo é brahá, é o Vale Brahá. Brahá é bênção. Então, a adoração foi tão boa, em uma única estrofe. Gente, era fácil até decorar, não é não? Porque a sua benignidade dura para sempre. Foi a música mais fácil de todo Israel. Até uma criança cantava essa música. Porque a sua benignidade foi tão constante que eles olhavam e louvavam com júbilo, que aquele local transformou-se num altar a Deus. Vamos chamar esse local de o altar de Brahá, o altar da bênção. Deus lhe chamou para o vale da bênção. Deus lhe chamou para o vale da bênção. Sabe por que eu falei no início que Josafá estava rememorando o Salmo 121? Porque ele estava no vale. E sabe como os adoradores, quando estavam no vale, faziam? Eles olhavam para os montes, porque o monte fica lá em cima. Elevo os meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? O que estava atrás dizia: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele estava no vale, mas Josafá aquele grupo conseguiu transformar a guerra em bênção. Transforme a sua guerra em bênção em nome de Jesus. Transforme a sua guerra em bênção. Deus está nos ensinando nesta noite a transformarmos guerras em bênção. O vale da bênção é o lugar das guerras e conflitos.
Repito, o vale da bênção é o lugar das guerras e conflitos, ao passo que quando começamos a louvar, guerras e conflitos são dissipados em nome de Jesus Cristo. Talvez você esteja num vale que aparentemente não vai conseguir sair. Mas olhe para os montes. Estão logo ali, está logo ali. E não é papo de mineiro não. Está logo ali. Está logo ali o monte. Eleve os teus olhos para os montes. Porém, faça desse vale um oásis. Faça desse vale um oásis. É possível você fazer do vale um oásis. O vale, para se chegar ao monte, você tem que subir um pouco mais. Mas transforme esse vale, essa guerra, em bênção. Aqueles homens transformaram a guerra em bênção. Eu não sei qual é o seu conflito nesta noite, meu irmão, mas transforme desde já o teu conflito em bênção, a tua guerra em bênção. Aprenda que a guerra vai te enobrecer. A guerra jamais pode te parar. Não pare decorrente da guerra. A guerra não para aquele que foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser príncipe de Deus. Você foi chamado para lutar, a guerrear, a não retroceder. Então, transforme esse ambiente de guerra, de conflito, para a celebração da sua vitória. Transforme esse deserto, esse vale, melhor dizendo, transforme esse vale num altar de bênção. Bote o nome desse altar de Brahá, o vale da bênção. Então, vamos aprender então com esse texto que é possível transformar guerra em bênção. A nossa missão é transformar a guerra em bênção. A guerra não pode nos nortear e nos levar à falência. Não deixe a guerra te levar à falência. Mas deixe Deus ser Deus na sua vida. Quando nós deixarmos Deus ser Deus em nossas vidas, a guerra vai ser apenas o pontapé inicial para o altar de bênção que eu estou fazendo. O altar de bênção vai ser tudo aquilo que eu vou rememorar. Pare e reflita para você. Pare e reflita um pouco agora. Você está aqui hoje sentado. Olha quantas coisas Deus te fez até então. Você está aqui sentadinho, nesse ar-condicionado a 23 graus. Você pare um pouco e reflita. Meu Senhor, estou aqui hoje. Olha quantas coisas você me deu. Olha os meus filhos criados. Olha a minha geração no teu altar. Olha o cuidado de Deus para a tua vida. Olha os teus filhos junto com você, sentado aqui junto com você. Às vezes nós somos muito ingratos a Deus. Para refletir, Senhor, eu cheguei até aqui. Sabe por quê? Porque a sua benignidade dura para sempre, Senhor. Isso é lindo, gente. Isso é demais. Isso é muito bom. Saber que Deus tem cuidado de nós. Saber que Deus nunca vai desamparar-nos. Nunca. Nós nunca vimos um justo ser desamparado. A Bíblia nos garante. É promessa de Deus. Para nós sairmos daqui nesta noite com a convicção, se nós estamos aqui hoje, é porque a benignidade dele dura para sempre. Então, vamos transformar, meus irmãos, a guerra em bênção. Vamos transformar, isso vale para mim e para você. Quantas vezes eu em conflito não soube transformar aquela guerra em bênção. Sabe por que nós não transformamos a guerra em bênção? Porque nós esquecemos de olhar para o Senhor. Nós não transformamos a guerra em bênção porque nós não reconhecemos como domínio soberano sobre nossas vidas. Nós não transformamos a guerra em bênção, sabe por quê? Porque nós não queremos entender que nada e ninguém pode substituí-lo. Nós queremos substituir Deus, nós não podemos nada, fazemos nada, sabe por quê? Porque nós às vezes não entendemos que a guerra não é nossa, a guerra é dele.
Então, para transformar a guerra em bênção, nós temos alguns elementos antecedentes. Sabe de uma coisa? O domínio é dele. Outra coisa, nada e ninguém pode substituí-lo. Outra coisa, fite os olhos sempre nele. É nele, por ele. Querido, os vales foram feitos só para adoradores. E aí nós entendemos que somos totalmente dependentes dele. Só adoradores entendem que as guerras podem ser transformadas em bênção. Por isso, aqueles adoradores começaram a louvar e colocaram o nome daquele local, do Vale de Brahá, o Vale da Bênção. E começaram a adorar ao Senhor. E começaram a adorar. Adorar, adorar. Como eu falei, uma música não muito grande, mas rememorando o Salmo 136. Rememorando. Aqueles adoradores rememoram um hino de gratidão que era cantado numa congregação com os levitas. Só os levitas eram a iniciação daquele canto do Salmo 136, eram os levitas que começavam. Começavam também rememorando todos os feitos de Deus. E o Senhor que atravessou, que abriu o mar vermelho, porque sua benignidade dura para sempre. Eles começam a cantar. É só uma canção. Simples, fácil. Mas transformar a guerra em bênção nunca é fácil. Não é uma mágica. Transforme-se agora. Guerra em bênção. Não é uma mágica. Isso é um processo. O problema do ser humano é que quer dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisou de Josafá. Sabe por quê? Porque tinha um profeta. A vitória não foi do rei Josafá. A vitória foi dos adoradores. Josafá não entendia nada. Sabe o que ele não entendia? Já lemos o contexto. Lemos ou não lemos? O que ele faz depois dessa glória toda? Voltou a fazer aliança com agora Acasias. Não aprendeu nada de Deus. Voltou para a guerra. Esqueceu do Vale da Bênção? É uma lição para nós. Nunca esqueça do Vale da Bênção. Nunca esqueça das malhadas lá atrás. Davi, certa vez, estava tão crescente com Deus, e Deus faz Natan alerta aquele homem lá, para ele não esquecer que lá de trás das malhadas eu trouxe. E aí é uma reviravolta com Josafá. Ele depois morre. É enterrado no túmulo lá do rei Davi. Contexto posterior. E eu aprendo uma coisa. Às vezes nós não aprendemos com as guerras. Esse homem era para adorar o Senhor. Era para continuar adorando ao Senhor, junto com os adoradores. O que faz de um homem ganhar uma batalha, adorar o Senhor, transformar aquele altar, aquele vale em um vale da bênção, e agora voltar a fazer a aliança que outrora tinha feito com Acabe, agora volta a fazer com Acasias. Por isso meu questionamento, será que aquilo foi temor ou fuga? Será que Josafá temeu, no sentido de reconhecer Deus como domínio, de reconhecer Deus, ninguém pode substituí-lo? Ou será que Josafá fez aquilo por fuga? Mas sendo isso ou aquilo, eu entendo que através do louvor, os adoradores estavam dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo era porque a benignidade de Deus estava durando para sempre, duraria para sempre. Duraria para sempre. Duraria eternamente. Rodula Adonai que Leolam rasdou. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua misericórdia, a tradução se traduz também essa palavra rasdu, porque a tua graça.
porque a tua graça dura para sempre. Toda a vitória aconteceu aqui na vida desse grupo por causa da graça de Deus. É a graça. Hoje nós estamos aqui porque a graça um dia nos alcançou. Falhamos, erramos, mas se não fosse a graça, seríamos fulminados diante de Deus. Se fosse acontecer as mesmas coisas que acontecia no mundo veterotestamentário, o negócio ia ficar feio. Ia ter muita gente pocando. Era muita gente pocando. E seria tanta pocação que os cemitérios não teriam vagas. Sabe por quê? Eu estou aqui e você está aqui porque a graça de Deus é incomparável. Ela não pode ser diminuída diante do meu pecado, nem aumentada diante da minha virtude. A graça de Deus é a graça de Deus. Mesmo que eu permaneça santo, ela não pode aumentar diante de mim. E mesmo que eu seja o pior dos pecadores, ela não diminui, ela permanece. A graça é permanente. Aqueles levitas aí entendiam muito bem isso. Meus queridos, quem inicia todo o canto eram os levitas. Josafá não podia cantar. O início do canto em Jerusalém era com os levitas. Josafá só ouve. Ele passa a aprender um pouco. Ele passa a aprender um pouco mais da misericórdia de Deus. Volto a frisar. A guerra é de Deus e a vitória nesse texto foram dos levitas. Sobrou para Josafá, porque ele estava junto. Claro. Mas os levitas que iniciaram tudo, através do profeta, que Deus direcionou, que se levanta do meio da congregação e direciona a Josafá. Separar os levitas. Deus vai dar a estratégia a você, como deu para o profeta aqui, para você transformar essa causa em bênção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele pode transformar a sua guerra em bênção. Quando eu estava lendo esse texto à tarde, e aí o Jean me perguntou antes de manhã: pastor, me fala o tema da mensagem, porque vamos ensaiar os louvores. Eu falei: meu filho, eu nem sei o que eu vou pregar à noite. Aí fomos jogar o futebol. Meu time jogou 4 partidas, venceu 4. Invicto. Fazer o quê, né? E aí eu falei para ele na saída. Falei assim: agora eu vou preparar o sermão. Quando eu estava preparando à tarde o sermão, eu fiquei pensando nesta música. A maneira que os levitas começaram a cantar. Aí Deus começou a colocar emboscada. Desbaratou todo o exército inimigo, confundiu os inimigos, que entre eles mesmos, eles se mataram. Deus quer nesta noite nos ensinar. Tudo já foi falado, mas apenas eu estou fazendo isso para rememorar aquilo que já foi falado. Todos nós temos inimigos. A nossa guerra jamais pode ser contra a carne ou sangue, diz a palavra. Todos nós temos inimigos. Mas não olhe para o teu inimigo. Olhe o teu inimigo pensando em transformá-lo em bênção. E eu fiquei pensando: rapaz, que música pequena. Eles só cantavam uma estrofe. Depois eles cantavam a estrofe rememorando todo o passado dos seus patriarcas. Mas no final sempre diziam: porque a sobriedade dura para sempre. Aí eu fiquei pensando: Senhor, o que faz um adorador a declarar das suas entranhas, a extrair das suas entranhas uma adoração a Deus, em gratidão a Ti, diante de um conflito, diante de uma guerra?
O que faz um adorador extrair das entranhas uma gratidão diante de tanta perseguição, diante de tanta acusação, diante de tanta tapa na cara, diante de tanto açoite, e continuar cantando, porque a sua bondade dura para sempre. O que faz o adorador continuar adorando a Deus diante de tanto afrontamento, o que faz o adorador a continuar adorando a Deus, o que faz você continuar adorando a Deus, meu querido, o que faz você continuar adorando a Deus, sabe o que faz você continuar adorando a Deus? É a graça de Deus na tua vida.